No es fácil llegar al fin del retiro. Não é fácil chegar ao fim do retiro. Hay una mezcla de sentimientos dentro mío Há uma mistura de sentimentos dentro de mim y también hay muchos pensamientos. e também muitos pensamentos. Parece que siempre hay algún conflicto entre la mente y el corazón, E parece que sempre há algum conflito entre a mente e o coração. pero no es así, Mas não é assim, porque los dos pertenecen al cuerpo. porque os dois pertencem ao corpo. Solo que la vía, Apenas que la puerta, a porta, É o la caminho, mente. é a mente. A porta é a mente. y hoy estuve todo el día pensando, E hoje eu estive durante todo o dia pensando. y mientras pensaba, Enquanto eu pensava, sentía eu sentia também. sentimiento y pensamiento. Sentimento e pensamento. Hay una armonía, Há uma harmonia, porque Dios está hablando, porque Deus está falando. porque Dios tiene un propósito. Porque Deus tem um propósito. Yo no puedo explicar cuánto significa para mí Eu não- estar aquí. Eu não posso explicar o quanto significa para mim o estar aqui. Empieza siendo un gran privilegio. Para começar, é um grande privilégio. Privilegio por estar con ustedes, mis hermanos, Privilégio por estar com vocês, meus irmãos, pero sobre todo privilegio por ser o intentar ser un intérprete de la voluntad de Dios. mas acima de tudo, privilégio por ser, ou pelo menos por tentar ser, um intérprete da vontade de Deus. Vuelvo a repetir esa definición de qué es un profeta. Eu torno de novo a repetir essa definição sobre o que é um profeta. Un profeta es aquel que se atreve a confesar lo que hay en el corazón de Dios. Um profeta é aquele que se atreve, aquele que ousa confessar aquilo que está no coração de Deus. No soy profeta, Eu não sou um profeta. solo puedo decir que me ha tomado un espíritu profético en estos días. Só o que eu posso dizer é que um espírito profético tomou conta de mim nestes dias. Y al llegar al fin del retiro, E ao chegar ao fim desse retiro, el espíritu me vuelve a confirmar o Espírito mais uma vez me confirma que estamos en un nuevo tiempo que nós estamos num novo tempo. y que lo que Dios ha comenzado E que aquilo que Deus começou lo va a terminar. não vai terminar. Lo va a terminar, va a terminar. Perdão, Ele vai completar, Ele vai terminar. Y nadie E ninguém ni nada e nada va a poder parar a Dios. vai poder parar o Senhor. Esto dice aquí. Está escrito aqui. El profeta Isaías lo dice. O profeta Isaías disse isso. Él dice en las palabras de Dios, Ele disse as palavras de Deus. lo que yo hago, dice Dios, O que eu faço, disse o Senhor, ¿quién lo va a impedir? quem impedirá? Amén. Ahora lo bueno es el privilegio que tenemos todos Agora, o bom é o privilégio que todos nós temos de acompañar la voluntad de Dios. de acompanhar, de seguir a vontade de Deus. Porque Dios se ha propuesto hacer algo, Porque Deus propôs no seu coração fazer algo. lo va a hacer, E Ele vai fazer, nadie lo va a impedir. ninguém vai impedi-lo. Solamente hay dos posibilidades para mí. Só há duas possibilidades para mim. Dios va a hacer. Deus vai fazer. Y para mí están las dos posibilidades de participar o no participar. Para mim ficam então as duas opções de participar ou de não participar. Lo que Dios va a hacer en Brasil, lo va a hacer. O que Deus vai fazer no Brasil, Ele vai fazer. Depende de nosotros Depende de nós, si queremos participar. se nós queremos participar. Esto es cierto, Isto é seguro, esto es real. isto é real. Pero Dios quiere hacerlo con nosotros. Mas Deus quer fazer isso junto conosco. Porque Dios ha dispuesto usar todo el capital que ha invertido en nosotros. Porque Deus decidiu usar todo o capital que Ele investiu em nós. Dios ha invertido en nuestras vidas. Deus investiu nas nossas vidas. Dios ha invertido en nuestro ministerio. Deus investiu no nosso ministério. Y Dios está queriendo sacar una renta, un provecho de su inversión ahora. E Ele está querendo receber uma renda do seu investimento agora. Por eso en las palabras del profeta, Por isso as palavras do profeta. Dios dice,
yo hago algo nuevo. Deus disse: eu faço algo novo. Yo comienzo ahora. Eu estou começando agora. No lo van a conocer. Vocês não vão perceber. Hay que repetir esta palabra. Temos que repetir esta palavra Es para que no tengamos miedo. para que não tenhamos Miedo. medo, Para que tengamos confianza en Dios. para que tenhamos confiança em Deus Y para que nos acerquemos a Él e para que nós nos aproximemos dele, para decirle, aquí estoy, Señor. para dizer a ele: aqui eu estou, Senhor, aqui estou eu. Envíame a mí. Envia-me a mim. Yo estoy dispuesto. Eu estou disposto Y estoy disponible. e eu estou disponível também. Yo quiero participar de esto. Eu quero participar disso. Yo no lo quiero perder. Eu não quero perder. Yo quiero ser protagonista del nuevo tiempo. Eu quero ser um protagonista, um agente deste novo tempo. Nosotros somos líderes aquí. Nós somos líderes aqui. Y mi preocupación, mi carga en este último tiempo E a minha preocupação, a minha carga neste último tempo es pensar, imaginar é pensar e imaginar qué clase de líderes precisa Dios de que tipo de líderes Deus precisa, para hacer lo que se ha propuesto hacer en este tiempo. para que ele possa fazer aquilo que ele se propôs fazer neste tempo. No hice un estudio, Não fiz um estudo aqui. simplemente puse a pensar. Simplesmente eu comecei a pensar. Tomé la palabra de Dios Eu peguei a palavra de Deus y comencé a mirar en la palabra de Dios qué quiere Dios de mi vida comecei a olhar na palavra de Deus o que Deus quer da minha vida como pastor como pastor, para hacer la obra que se ha propuesto hacer. para fazer a obra que está proposta para fazer. E hice un estudio interesante. Fiz então um estudo interessante. Yo tomé libros Peguei alguns livros, que había usado en mi época de la empresa, livros que eu havia usado na minha época na empresa, de los más famosos hombres profesores de liderazgo. dos mais famosos professores de liderança. Y tomé algunos principios E peguei ali alguns princípios. y tomé nota de ellos. Tomei nota desses princípios. Y encuentro que es exactamente lo que Dios quiere. E eu descubro que aquilo ali fecha, é exatamente o que Deus quer. La confirmación está en la palabra de Dios. Isso é confirmado pela palavra de Deus. Y tengo las dos notas aquí. E eu tenho as duas notas aqui. No tengo una proyección para mostrarla, Não tenho uma projeção feita para mostrar, pero prometo que voy a mandar un email con un resumen de todo esto mas prometo mandar por e-mail um resumo de tudo isto a Porto Alegre para o escritório em Porto Alegre. y todos los que quieran pueden pedirlo. E os que quiserem podem então solicitar no escritório. Pero es interesante mirar esto. Mas é interessante olhar isto. ¿Qué es lo bueno del liderazgo? O que é o bom da liderança? El conjunto de estos hombres que yo estudié O conjunto destes homens que eu estudei, dicen que el verdadero liderazgo, que dizem que a verdadeira liderança, que el verdadero propósito del liderazgo que o verdadeiro propósito da liderança es que sea un liderazgo eficaz. é que seja uma liderança eficaz. En el mundo se habla, por ejemplo, de liderazgo carismático. No mundo, por exemplo, se fala de liderança carismática. Se habla de condiciones naturales para ser un líder. Se fala de condições naturais, humanas para ser um líder. Y estos hombres dicen, no es así, E esses homens dizem, não é assim. porque el carisma Porque o carisma no garantiza la eficacia. não garante a eficácia. El liderazgo es una responsabilidad A liderança é uma responsabilidade. antes que un privilegio. Antes de ser um privilégio, é uma responsabilidade. Es un trabajo. É um trabalho. El liderazgo entonces está delante nuestro A liderança, então, está diante de nós y nosotros tenemos que entender e nós precisamos entender, otra vez el papel de la mente. mais uma vez, entender o papel da mente. ¿Cuáles son los cimientos? ¿Cuál es la base? ¿Cuáles son los fundamentos de un liderazgo eficaz? Quais são os fundamentos de uma liderança eficaz? Fíjense cómo coincide con lo que nosotros sabemos de Dios. Prestem atenção como estas coisas coincidem com aquilo que nós aprendemos de Deus. ¿Por qué Dios pone líderes? Por que Deus põe líderes na igreja? Y la palabra dice que aquel que quiere ser líder, E a palavra de Deus diz que aquele que quer ser líder, en español dice aquel que o apetece obispado, aquele que almeja o episcopado, como está na nossa versão, desea una buena cosa. excelente coisa almeja.
Ese es nuestro papel. Esse é o nosso papel. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de un liderazgo eficaz, que es un liderazgo que logra resultados? Então, quais são os fundamentos de uma liderança eficaz, que é uma liderança que produz resultados? Dice el resumen del estudio de estos hombres. O resumo, então, do que estudei nos livros destes homens diz o seguinte: Los cimientos, los fundamentos de un liderazgo eficaz os fundamentos de uma liderança eficaz son dos. são dois. El primero es O primeiro é estudiar a fondo estudar profundamente la misión de la organización. a missão da organização. ¿Y saben qué es esto? E sabem o que é isso? En nuestro caso de cristianos, No nosso caso de cristãos, es un ejercicio. é um exercício. Aquí están todas las bases y los fundamentos de la misión. Aqui estão todas as bases e fundamentos da missão. Y yo acepto el comentario E eu aceito o comentário de que mi interés es buscar la simplicidad. de que o meu interesse é buscar a simplicidade. Es cierto, es parte del cambio en mi vida. Isso é certo, é parte da mudança da Y minha vida. hoy yo me deleito, me alegro en encontrar la base simple, sencilla, porque es un fundamento sólido, porque esto es lo que trae resultados a Dios. Hoje eu me alegro de encontrar uma base simples, porque isso é fundamento sólido e é isso que traz resultados para Deus. Esto es lo que tiene y nos da eficacia en nuestro liderazgo. É isso que nos dá eficácia, a palavra de Deus, dá eficácia à nossa liderança. La segunda condición A segunda condição es que un líder eficaz es aquel que puede definir la misión é que um líder eficaz é aquele que consegue definir a missão y puede plantarla, e consegue implantá-la, definir y establecerla. defini-la e estabelecê-la. Y en esa tarea E nessa tarefa, empezamos a pensar cuál es la función, cuál es esa tarea del líder. então nós começamos a pensar qual é a função, qual é então a tarefa desse líder. Miren qué interesante es lo que resumen estos grandes hombres, profesores universitarios. Veja que interessante o resumo que fazem estes homens que são professores. Definen tres características de la función del líder. Definem três características da função do líder. La primera es A primeira é fijar los objetivos. estabelecer os objetivos. Tiene que enseñarlos, Precisa ensiná-los dice así, y tienen que establecerlos. e tem que estabelecê-los. Esto parece que está hablando de los cristianos. Parece que está falando dos cristãos aqui. El segundo O segundo dice que tiene que fijar las prioridades. diz que tem que estabelecer as prioridades. Y el tercero E o terceiro es que tiene que conducir la acción é que precisa conduzir a ação, dirigir a ação y mantener las normas. e manter as regras. ¿Cuál es la tarea principal de un líder? Qual é a tarefa principal de um líder? Este viene de uno de los grandes profesores que era Peter Drucker. Essa definição vem de um desses grandes professores que é Peter Drucker. Él dice que la tarea principal de un líder son dos. Ele diz que a tarefa principal de um líder são duas. Dice, un líder tiene que ser como una trompeta que emite un sonido claro. Ele diz que o líder tem que ser como uma trombeta que emite um som claro. Y además de eso, E além disso, la tarea principal del líder a es tarefa principal do líder é desarrollar desenvolver visión visão y trabajo. e trabalho. Visión Visão y energías. e energias. ¿Y cuál es el factor que distingue al líder, al verdadero líder del falso líder? E qual é o fator que diferencia o verdadeiro líder do falso líder? Y dice él, sus objetivos. E ele explica então, são os seus objetivos. Vayan pensando que esto no lo escribió un cristiano. Preste atenção porque isso não foi escrito por um cristão. Y dice, los objetivos Ele diz, os objetivos son los que distinguen al líder são aqueles que distinguem o líder, porque todo lo que hace porque tudo que ele faz y todo lo que permite e tudo que ele permite es compatible é compatível con estos principios. com esses princípios. Ahora, ¿cuáles son las condiciones esenciales
Agora, quais são as condições essenciais para ser un líder eficaz? para ser um líder eficaz? Aquí hay dos. Temos duas. Tener conducta firme Ter uma conduta firme y tener perseverancia. e ter perseverança. Cuando yo leía esto, Quando eu li isto, parecía que estaba escrito para mí. parecia que estava escrito para mim. Era un ejercicio de entender que lo que Dios dice en su palabra Era um exercício de entender que aquilo que Deus falou na sua palavra no solo es un concepto espiritual, não é apenas um conceito espiritual, es un concepto práctico, é um conceito prático, un concepto realista, um conceito realista, que es el concepto del mundo. é um conceito do mundo. Aquí encontramos una coincidencia Aqui encontramos uma coincidência de Dios y sus pensamientos entre Deus e os seus pensamentos y los hombres que piensan bien. e aqueles homens do mundo que pensam bem. Y la segunda condición del líder eficaz A segunda condição do líder eficaz es tener seguidores asociados a él. é ter seguidores que se associam a ele. ¿Y cuál es la condición de estos E seguidores? qual é a condição desses seguidores? Que tienen que ser seguidores entrenados. Tem que ser seguidores bem treinados. ¿Y qué tiene que hacer para eso? E que precisa fazer para isso? Tiene que enseñarles, Tem que ensiná-los, tiene que animarlos, tem que animá-los, tiene que estimularlos, tem que estimulá-los, tiene que elogiarlos, tem que elogiá-los, tiene que motivarlos. tem que motivá-los. ¿Y cuáles son las condiciones personales del líder? E quais são as condições pessoais do líder? Y un hombre del mundo dice dos: Esse homem do mundo enumerou duas. integridad, Primeiro, integridade, en el concepto espiritual es santidad, que no conceito espiritual se chama santidade. y el segundo es coherencia. E o segundo é coerência. Lo que hace Aquilo que faz concuerda con lo que enseña. concorda com aquilo que ele ensina. Y luego me fui a 1 Corintios, 1 Timoteo, Tito y todas las escrituras para hacer la lista de las condiciones escriturales del líder. Então eu fui para 1 Coríntios, 1 Timóteo, para fazer a lista das condições que a Escritura enumera para o líder. No las voy a mencionar porque todas las conocemos. Não vou mencioná-las agora porque todos nós as conhecemos. A dónde quiero llegar Onde é que eu quero chegar? es a que en esta propuesta de Dios del nuevo tiempo, É que nesta proposta de Deus para um novo tempo, de entrar en acción, de entrar em ação, de usar los conceptos de Dios de usar os conceitos de Deus en forma de un ejercicio constante, como forma de um exercício constante, es el secreto o segredo, para que entremos en el nuevo tiempo. é o segredo para que nós entremos nesse novo tempo. Ahí está el desafío. Aí está o desafio. ¿Cómo entrar en el nuevo tiempo? Como entrar nesse novo tempo? Cuando estaba haciendo este estudio, Quando eu estava realizando esse estudo, el Espíritu tocó mi corazón de una manera extraña o Espírito tocou em meu coração de uma forma diferente. y volví al texto que cambió mi vida. E eu voltei àquele texto que mudou a minha vida. Romanos 12:2, Romanos 12:2, que plantea dos desafíos de Dios, que coloca dois desafios de Deus. o mejor dicho, dos aspectos de la propuesta de Dios. Ou melhor dizendo, dois aspectos da proposta de Deus. Porque Romanos 12:2 es una propuesta. Porque Romanos 12:2 é uma proposta. Yo puedo aceptarla o puedo rechazarla. Eu posso aceitá-la ou posso rejeitá-la. Dios no me va a juzgar por eso. Deus não vai me julgar por isso. Pero si no la acepto, Mas se eu não aceito, voy a perder algo muy grande. eu vou perder algo muito grande. Dios me dice a Fif, Deus falou a Fif, tú como líder tu como líder necesitas renovar tu mente. precisas renovar a tua mente. Y Dios precisa renovar nuestra mente de líderes. Deus precisa renovar a nossa mente de líderes. Para entender sus propósitos, Para entendermos seu propósito. para salir de nuestros propios moldes, Para sairmos dos nossos próprios moldes. para dejar nuestros propios paradigmas, Para deixar os nossos próprios paradigmas. no porque estén mal, Não porque sejam ruins, sino para no usarlos mas para não usá-los en cuanto vamos a seguir a Dios en el nuevo tiempo. enquanto estamos seguindo a Deus num novo tempo. Es como una nueva condición que Dios necesita de nosotros. É como uma nova condição que Deus precisa de ver em nós. Y para eso, el desafío de Dios es aceptar la propuesta, E para isso o desafio de Deus é aceitarmos a proposta, andar y comenzar a andar el camino por fe, começar a andar neste caminho por fé,
y ver cómo Dios comienza a transformar nuestra vida. e ver então como Deus começa a transformar a nossa vida. Entonces la parte nuestra es la renovación de la mente, Então a nossa parte consiste na renovação da mente, es activar nuestra mente. é ativar a nossa mente. Tiene muchas implicaciones esto. Isso tem muitas implicações. Pensaba hablarlas ahora, Eu pensava em falar sobre isso agora, pero como lo tengo todo escrito y lo tengo también en internet, es otro material que voy a mandar para que lo pasen al portugués y se lo envíen a ustedes. mas como eu não tenho tudo escrito aqui, eu tenho na internet e isso faz parte do material que eu vou mandar para que seja traduzido em português e disseminado, Porque es un hermoso tema de estudio en los grupos. porque isso é um tema de estudo muito bom para os grupos. Pero yo pensé, Señor, ¿cómo voy a entrar en el nuevo tiempo? Eu pensei então, Senhor, como é que eu vou entrar nesse novo tempo? El gran componente del nuevo tiempo de Dios O grande componente do novo tempo de Deus son los pensamientos de Dios. são os pensamentos de Deus. Y Dios me dice, mis pensamientos son como el vino nuevo. E Deus me falou, os meus pensamentos são como vinho novo. Y me acordé de este texto que tanto conocemos. E eu me lembrei deste texto que nós conhecemos bem. Como repetimos que para este tiempo E como repetimos, para este tempo, Dios necesita odres nuevos Deus precisa de odres novos para poner el vino nuevo. para colocar o vinho novo. Yo siempre pregunté, ¿cuáles son los odres? Eu sempre perguntei, que odres são esses? En mi humanidad, ¿cuál es el odre? Na minha humanidade, qual é o odre? Y ahora lo entiendo, E agora eu entendo. es la mente. É a mente. Mentes nuevas Mentes novas para los conceptos de Dios. para os conceitos de Deus. Porque la frescura del concepto de Dios, Porque o frescor do conceito de Deus, la fuerza del concepto de a Dios, força do conceito de Deus, precisa una mente adaptada. precisa de uma mente adaptada. Todo esto que digo parece un juego de palabras, ¿no? Tudo isso que eu falo às vezes parece apenas um jogo de palavras, não? Pero ahí está. Mas aí está o ponto. El desafío está en entender a Dios. O desafio está em compreender a Deus. Dice Dios, el que se gloría, el que se alegra, Deus falou, aquele que se gloria, aquele que se alegra, alégrese en conocerme alegre-se em me conhecer y en entenderme. e em entender-me, diz o Senhor. Entonces, es como si yo quisiera hacer algo importante Então é como se eu quisesse realizar algo importante. y busco ayudantes. E então eu busco pessoas para me ajudarem. La primera cosa que preciso es que estos ayudantes entiendan lo que yo voy a hacer. Primeira coisa que eu preciso é que esses ajudantes compreendam o que eu vou fazer. ¿Por qué? Por quê? Porque estoy deseando que sean ayudantes eficaces. Porque eu estou precisando que eles sejam ajudantes eficazes. Entonces, de repente comencé a pensar, ¿y cuáles son las condiciones del líder para el nuevo tiempo? Então comecei a pensar em quais são as condições do líder para o novo tempo. Es como definir cuál es el perfil É como definir qual é o perfil del líder que Dios quiere do líder que Deus quer, para que entremos en el nuevo tiempo. para que nós entremos nesse novo tempo. ¿Dónde está el nuevo tiempo? Onde está o novo tempo? Aquí y ahora. Aqui e agora. El desafío de Dios ya está. O desafio de Deus já está acontecendo. Está aquí. Está aqui na No palavra. no es una revelación que yo tuve Não é uma revelação que eu tive, y que vengo a contarla aquí en Porto Alegre. que agora eu venho trazer e contar para os irmãos aqui em Porto Alegre. No es la palabra de Dios. Não é isso, é a palavra de Deus. Hay un anuncio. Há um anúncio. El anuncio no es de Afif, A proclamação, o anúncio não é do Afif, es de Dios. é de Deus. Y Dios anuncia un tiempo nuevo. E Deus anuncia um tempo novo. ¿Por qué puedo tomar yo la profecía de Isaías? Por que eu posso tomar a profecia de Isaías Si e usá-la? esto lo escribió hace 2600 años, Ele escreveu isso já faz 2.600 anos. ¿tiene valor para nosotros? Será que tem valor para nós? ¿Puedo aplicarla para nosotros? Será que eu posso aplicá-la para nós? ¿Por qué quedó escrita aquí? Por quê? ¿Por qué está escrita? Por que está escrita aqui na Bíblia? Porque ahí está para que yo la tome Porque ela está aqui para que eu possa tomá-la y para que por la acción del Espíritu e Santo que pela ação do Espírito Santo y por una observación de las circunstancias e por uma observação das circunstâncias que me rodeiam y por una observación de las señales de los e tiempos, por uma observação dos sinais dos tempos, entienda eu entenda que Dios va a hacer algo que Deus vai fazer algo otra vez. outra vez.
Habrá otros tiempos. Haverão outros tempos. Hubo otros tiempos. Ou já houve outros tempos. Hubo tiempos de avivamiento. Já houve tempos de avivamento. Hubo tiempos de gloria para la iglesia. Já houve tempos de glória para a igreja. Yo no sé si es un tiempo de gloria espiritual que viene de una manera poética. Eu não sei se esse é um tempo de glória espiritual que vem de uma forma assim poética. Yo creo que no. Eu creio que não. Lo que viene es una gloria práctica. Eu creio que o que vem é uma glória muito prática. De hombres que entienden a Dios. De homens que compreendem, que entendem a Deus. Líderes como estamos aquí en esta noche. Líderes como nós aqui nessa noite. Que se plantan delante de Dios. Que se colocam diante de Deus. Y le dicen, Señor, yo acepto tu propuesta. E dizem, Senhor, eu aceito a tua proposta. Yo me entrego por completo. Eu me entrego por completo. Todo lo que soy. Tudo que eu sou. Todo lo que tengo. Tudo que eu tenho. Sin condiciones. Sem nenhuma reserva. Como el día que me entregué a Cristo. Como naquele dia quando eu me entreguei pela primeira vez a Cristo. Como cuando entendí que Jesucristo es mi Señor. Como quando eu entendi que Jesus Cristo é o meu Senhor. Yo me entrego, Señor, Eu me entrego, Senhor, para ser un líder eficaz. para ser um líder eficaz. Yo quiero traer resultados. Eu quero trazer resultados. Ahora, esto alguno que me oye va a decir, Afif es un cristiano materialista. Agora, talvez alguém que esteja me ouvindo pode dizer, Fife é um cristão materialista. O Afif es un cristiano humanista. A Fife é um cristão humanista. Está hablando de la Ele mente. está falando da mente. Está hablando de resultados. Está falando de resultados. Está usando los criterios del mundo. Está usando critérios do mundo. De hombres del mundo que hablan y qué es el liderazgo. De homens do mundo que falam sobre liderança. No es así. Não é nada disso. Es simplemente un pensamiento sencillo, É simplesmente um pensamento simples, práctico, prático, pero movido por el poder del Espíritu Santo de Dios. mas movido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Si no, yo no puedo entender, hermanos. Eu não posso entender, irmãos. Por un lado, y por el otro lado, no puedo aceptar Por um lado e por outro lado também eu não posso aceitar continuar como estoy. continuar como eu estou. Y permítanme decir, no podemos aceptar E permitam-me dizer, nós não podemos aceitar continuar como estamos, continuar como nós estamos, con la clase de Dios que tenemos. com o tipo de Deus que nós temos. Ahí está el pensamiento. Aqui está o pensamento. Ahí está el cambio de nivel. Aí está a mudança de nível. Esta noche el Espíritu Santo nos dice, suban. Essa noite o Espírito Santo nos diz, sobe para cá. Hay que pasar con la mente este techo. Precisa passar com a mente esse teto aqui. Hay que mirar a Dios Precisa olhar para Deus, como en un espejo, como num espelho, a cara descubierta, com o rosto descoberto, porque precisamos ser transformados. porque precisamos ser transformados. Todo lo que hablamos sobre la movilización de la iglesia Tudo aquilo que falamos sobre a mobilização da igreja tiene que ser entendido precisa ser compreendido a la luz de esto que estoy diciendo, à luz disso que eu estou dizendo, porque si no, no vamos a poder hacer la obra. porque senão não vamos conseguir fazer a obra. Ahora quizá comprenden mejor Agora talvez vocês compreendam melhor por qué esto no es un método, o porquê disto não ser um método. porque esto no es la propuesta de un plan, Por que isso não é uma proposta de um plano? porque esto no es solamente un programa. Por que isso não é apenas um programa? Esto es la búsqueda Isso é a busca de un nuevo estilo de vida. de um novo estilo de vida. ¿Y cuál es? E que estilo é esse? Es el antiguo estilo de vida. É o antigo estilo de vida. Es volver a las bases. É volver aos fundamentos. Es poner en práctica esta palabra. É pôr em prática esta palavra. Yo tengo una felicidad tremenda Eu tenho uma alegria, uma felicidade tremenda por haber vuelto a esto, por haber vuelto a la palabra de Dios, por ter voltado à palavra de Deus, por haber encontrado el secreto, por haver descoberto o segredo, el gran secreto. o grande segredo. Cualquiera pudo encontrar esto. Qualquer um pode encontrar isso. No sé por qué yo no lo encontré antes, E eu nem sei por que eu não encontrei antes. pero solo sé que hoy lo veo aquí Mas o que eu sei é que hoje eu vejo aqui. y hoy lo puedo utilizar. E hoje eu posso utilizá-lo. Dios está mirándome. Deus está olhando para mim. Dios está mirando. Deus está olhando. Él está conociendo nuestros pensamientos. Ele conhece nossos pensamentos. Conoce nuestras intenciones. Conhece as nossas intenções. Y está esperando de nosotros E Ele está esperando de nós la reacción ante la propuesta
a nossa reação em frente à proposta dele, de renovar nuestras mentes de renovar nossas mentes, para que Él transforme nuestra vida. para que ele possa transformar nossa vida. Cuando hablamos de transformación, Quando falamos de transformação, ¿de qué hablamos? do que estamos falando? ¿Qué es lo que Dios va a transformar? O que é que Deus vai transformar? Va a transformar la parte más importante de nuestra vida, Vai transformar a parte mais importante da nossa vida, que es el carácter. que é o caráter. Dios trabaja con hombres. Deus trabalha com homens. El método de Dios son los hombres. O método de Deus são homens. Y Dios precisa hombres con un carácter íntegro. E Deus precisa de homens com um caráter íntegro. Entonces, yo comencé a pensar Então eu comecei a pensar, así de una manera muy sencilla, de uma maneira muito simples, como si Dios estuviese hablando y Dios estaba hablando a mi propio corazón, como se Deus estivesse falando e de fato Ele estava falando ao meu próprio coração. frente a ese nuevo tiempo que yo veo. Diante deste novo tempo que eu vejo, Encuentro que Dios quiere hacer cambios en mi vida. eu descubro que Deus quer fazer mudanças na minha vida. Y cuando le pregunté, Señor, tienes que decirme qué quieres de mi vida. E quando eu disse a Ele, Senhor, Tu tens que dizer para mim o que Tu queres da minha vida. Yo no voy a pretender definir un perfil de pastor ahora, Eu não pretendo definir um perfil do pastor agora, pero entiendo esto, mas isso eu entendo, que lo que Dios está queriendo de mí, que aquilo que Deus está querendo de mim, y ahí va la primera condición que Dios exige de mi vida, vai aqui a primeira condição que Deus exige da minha vida, es que sea capaz de ver é que eu seja capaz de ver lo que Dios está haciendo. aquilo que Deus está fazendo. Segundo, Segundo, que yo sea capaz de ver y creer que eu seja capaz de ver e de crer lo que Dios está queriendo hacer. aquilo que Deus está querendo fazer. Ese es el segundo tiempo. Esse é o segundo tempo. Ese segundo tiempo tiene un componente muy fuerte, Esse segundo tempo tem um componente muito forte, porque en mi naturaleza humana, porque na minha natureza humana, mi tendencia es alegrarme con lo que Dios está haciendo en este tiempo. a minha tendência é me alegrar com aquilo que Deus está fazendo agora, neste tempo. Pero cuando estoy mirando adelante Mas quando eu estou olhando para frente, y cuando estoy entendiendo lo que Dios está queriendo hacer, e quando eu estou entendendo aquilo que Deus está querendo fazer, el mensaje del Espíritu es: a mensagem do Espírito é: tienes que prepararte para lo que voy a hacer. tu precisas te preparar para aquilo que eu vou fazer. Hermanos, precisamos una preparación de parte de Dios. Irmãos, precisamos uma preparação da parte de Deus. No porque estamos mal, Não é porque nós estamos mal, sino porque tiene que hacer ajustes en nuestro ministerio. mas sim porque temos que fazer ajustes no nosso ministério. Lo que sí puedo decir O que eu posso dizer es que esos ajustes Dios los quiere hacer en forma dinámica. é que esses ajustes Deus quer fazê-los de forma dinâmica. Los quiere hacer en acción. Deus quer fazer durante a ação. Dios no quiere que todos los pastores y líderes vayan durante un año a un curso especial dictado por el Espíritu Santo. Deus não quer que os pastores e líderes fiquem participando um ano inteiro de um curso especial ditado pelo Espírito Santo. No, Não é isso. Dios quiere que los líderes nos pongamos en marcha. Ele quer que nós líderes nos coloquemos em movimento. Ahí está la función del líder, ¿se acuerdan? Aí está a função do líder, se vocês se lembram. Ahí está el líder eficaz, Aí está o líder eficaz, que fija los objetivos, que estabelece os objetivos, que planta las normas, que estabelece as normas, que toma una decisión, que toma uma decisão, que se pone en marcha, que se põe em movimento, que prepara ayudantes. que prepara os ajudantes, Es auxiliares. toda una tarea en la que estamos. Perdão? Es toda una tarea É toda uma tarefa que depende de una visión, que depende de uma visão, que depende de entender lo que Dios está queriendo hacer que depende de entender aquilo que Deus está querendo fazer y decidirse a seguir a Dios, e ser decidido a seguir o Senhor, entrando en acción. entrando em ação. Nosotros y todos los discípulos que están bajo de nosotros. Nós e todos os discípulos que estão conosco. Alguien me dijo en alguna conversación hoy: Alguém me disse durante uma conversa hoje, primero tenemos que hacer algunos ajustes en nuestras congregaciones. primeiro é necessário que nós façamos alguns ajustes nas nossas congregações. Y yo dije: no, E eu falei, não,
Dios quiere hacer los ajustes en marcha. Deus quer fazer os ajustes em movimento, em marcha. Es la única forma de hacer buenos ajustes. É a única maneira de fazer bons ajustes. Esto fue lo que hizo Jesús. Isso foi o que Jesus Y fez. Jesús formó el carácter de sus discípulos en acción, Jesus formou o caráter dos seus discípulos em ação, andando por el camino. andando, caminhando com eles. Entonces viene la palabra de Dios Então vem a palavra de Deus y me dice, Afif, e me diz: Afif, ¿tú vives por el Espíritu? tu vives pelo Espírito? Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Atrévete a andar en el Espíritu. Atreve-te então a andar também no Espírito. En Argentina tenemos un hombre, Oscar Marcelino, que muchos de ustedes lo conocen. Na Argentina temos um homem chamado Oscar Marcelino, muitos de vocês o conhecem. Dios le habló muy fuerte sobre qué significa para un pastor andar en el Espíritu. Deus falou fortemente com ele sobre o que significa para um pastor andar no Espírito. Porque esto es la verdadera intimidad con Dios. Porque essa é a verdadeira intimidade com Deus. Porque el primer paso es entender a Dios. Porque o primeiro passo é entender Deus. El segundo es entregarse. O segundo passo é entregar-se. Y el tercero es seguir a Dios. O terceiro é seguir a Deus. Pero ¿cómo vamos a seguir a Dios? Mas como vamos seguir a Deus? Necesitamos tener sensibilidad Precisamos ter sensibilidade para recibir para receber la guía del Espíritu Santo. a direção, La dirección. o direcionamento Para- do Espírito Santo. Para seguir el direccionamiento del Espíritu Santo. Ahí está la clave. Aí está a chave. El programa de trabajo está planteado. O programa de trabalho está estabelecido. Pero si aquí hay, vamos a suponer, 20 congregaciones diferentes representadas, Se aqui há, por hipótese, 20 congregações diferentes representadas, la marcha de ese programa a marcha deste programa va a tener 20 características diferentes. vai ter 20 características diferentes. Porque van a ser aplicadas en 20 situaciones diferentes. Porque o programa vai ser aplicado em 20 situações diferentes. Por eso no podemos entregar un manual para hacer la obra. É por isso que nós não podemos entregar um manual de como fazer a obra. Esa obra Esta obra precisa líderes. precisa de líderes. Y los líderes E os líderes precisan ser líderes eficaces. precisam ser líderes eficazes. ¿Se dan cuenta? Vocês percebem? Líder que vea lo que Dios ve. Líder que veja o que Deus vê. Líder que ve lo que Dios va a hacer. Líder que veja o que Deus quer fazer. Líder que anda en el Espíritu. Líder que anda no Espírito. Se comunica Que se comunica familiarmente con Dios. com toda intimidade com Deus. Y que sigue el direccionamiento del Espíritu Santo. E que segue o direcionamento do Espírito Santo. Dios necesita hombres Deus precisa de homens con mente abierta, com a mente aberta, con una mente dispuesta a renovarse. com uma mente disposta a ser renovada. Dice Pablo en Efesios capítulo 4 Paulo diz em Efésios 4 que no es solamente una renovación de la mente como un ejercicio, que não é apenas uma renovação de mente como um exercício, sino que dice, renuévense en el espíritu de la mente. mas ele diz: renovem-se no espírito da vossa mente. Y esto quiere decir, renuévense en la actitud de la mente. E isso quer dizer, renovem-se na atitude da vossa mente. De paso, esto es una de las tremendas experiencias en el tiempo que yo estoy viviendo, Essa é uma das tremendas experiências nesse tempo que eu estou vivendo, de comprender de compreender la importancia de las actitudes. a importância das atitudes. Dios depende de nuestras actitudes, Deus depende de nossas no atitudes, tanto de nuestros hechos, não tanto de nossos atos, porque nuestras actitudes porque as nossas atitudes son las que le permiten a Dios hacer la obra. são as que permitem a Deus fazer a obra. Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, en español dice, haya en vosotros tem de el vós, sentir que hubo en Cristo Jesús. tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. ¿Se acuerdan? Haya en vosotros la actitud que hubo en Cristo Tem de Jesús. vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Una actitud dispuesta, Uma atitude disposta, una actitud humilde, uma atitude humilde, una actitud entregada. uma atitude de entrega. ¿Se van viendo? Vocês estão se dando conta? Ese es el ejercicio de la mente. Esse é um exercício da mente. La actitud está aquí. A atitude está aqui dentro, No está aquí. não está aqui.
La clase de actitud que Dios quiere no es una actitud sentimental, O tipo de atitude que Deus espera não é uma atitude sentimental, es una actitud mental. é uma atitude da mente, uma atitude mental. No es fácil entender esto. Não é muito fácil compreender isso. Yo no estoy subestimando a nadie en esta noche. Não estou subestimando a ninguém aqui nessa noite. Solamente estoy planteando lo que siente mi corazón. Apenas eu estou distribuindo aquilo que eu sinto no meu coração. Porque yo siento que para ser participante del nuevo tiempo, Porque eu sinto que para ser participante desse novo tempo, voy a tener que ordenar mi vida eu preciso ordenar a minha vida, en base a todos estos principios. baseado em todos esses princípios. Renovar mi mente, Renovar a minha mente, ser transformado por Dios, ser transformado por Deus, usar eficazmente los dones. usar com eficácia os dons. Hoy en día hay un capricho humano Hoje em dia há um capricho humano para usar suficientemente para usar suficientemente, o usar con suficiencia, usar com suficiência, usar con orgullo personal usar com orgulho, los dones que Dios nos ha dado. usar os dons com orgulho Y pessoal. entonces aparecen los especialistas, Então aí aparecem os especialistas, aparecen los que tienen los dones especiales. aparecem aqueles que têm os dons especiais. Y Dios dice, no hace falta eso. E Deus diz: eu não preciso disso. Si tienen todos los dones a su disposición. Vocês têm todos os dons à disposição. ¿Y quién repartió los dones? E quem é que repartiu os dons? Dice la Escritura A Escritura diz que el Espíritu reparte los dones como Él quiere. que o Espírito reparte e distribui os dons como Ele quer. Es el Espíritu el que reparte los dones. É o Espírito que distribui os dons. El problema no está en la distribución de los O dones, problema não está na distribuição dos dons, sino el problema está en el uso de los dones. mas o problema está no uso dos dons. Tenemos que estar dispuestos a hacer un uso eficiente y equilibrado de los dones. Precisamos estar dispostos a fazer um uso eficiente e um uso equilibrado dos dons. Para eso hay que creer que esos dones funcionan, E para isso é necessário crer que esses dons funcionam, continúan funcionando, que eles continuam funcionando, que Dios quiere usarlo para la extensión de su reino, que Deus quer usá-los para estender o reino, no para generar ministerios personales. não para gerar ministérios e glória pessoal. Dios quiere ver la iglesia en marcha Deus quer ver a igreja em marcha. y Dios quiere ver a los líderes en marcha. Deus quer ver os líderes em marcha. Dios quiere ver el pueblo. Deus quer ver o povo. Y los primeros que tienen que marchar adelante son los valientes. E os primeiros que precisam marchar adiante são os valentes. Cuando estaba el pueblo de Dios frente al río Jordán, Quando o povo de Deus estava diante do Rio Jordão, estaba Josué al frente Josué à frente do povo, y el Espíritu le dice a Josué, o Espírito de Deus falou a Josué: Josué, primero que pasen los valientes, Josué, que primeiro atravessem os valentes, que avancen sobre el río que avancem sobre o rio y que luego vuelvan a buscar e que depois voltem para buscar a todo el pueblo todo o resto do povo, hasta que todo el pueblo cruce el Jordán. até que todo o povo atravesse o Jordão. Pero esos valientes, Mas esses valentes, además de valientes, além de serem valentes, eran inteligentes. eram inteligentes. Es lo que tenemos que ser ahora nosotros. É isso que nós temos que ser agora. Ahí está el impulso de el celo por Dios Aí está o impulso do zelo pela pessoa de Deus. y ahí está el equilibrio de la mente que entiende a Dios. E aí está o equilíbrio da mente que entende a Deus. Dios va a necesitar no solamente líderes que usen eficazmente los dones, Deus vai precisar não apenas de líderes que usem com eficácia os dons, sino que aquellos que ejercen dones, mas também que aqueles que exercem os y dons, todos tenemos un don, e todos nós temos dom, funcionemos armónicamente con otros ministerios. que funcionemos em harmonia com outros ministérios. Esto nos lleva justamente a la actitud que hubo en Cristo Jesús. E isso nos leva justamente à mesma atitude que houve também em Lo Cristo dice Jesus. Pablo también en Romanos capítulo 12, Paulo também fala isso em Romanos 12, que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que tiene que tener, que ninguém pense de si mesmo além do que convém, sino que piense de sí mismo con equilibrio. antes pense com moderação. Esto es un juego de condiciones Isso é um jogo de condições que Dios quiere que tengamos en cuenta que Deus quer que nós levemos em para consideração, buscarlas nosotros. que nós devemos buscá-las. ¿Y dónde lo buscamos? E de onde buscamos isso? Hermanos, yo creo que estas son condiciones que se encuentran primeramente en un lugar, Irmãos, eu creio que essas condições se encontram primeiramente em um lugar, al pie de la cruz de Cristo. aos pés da cruz de Cristo.
Se habla poco de la cruz de Cristo. Tem se falado pouco da cruz de Cristo. Yo preciso volver a la cruz de Cristo Eu preciso voltar à cruz de Cristo. para entender a Dios. Para entender a Deus, Tengo que mirar al Señor cuando está muriendo por mí. eu preciso olhar para Jesus morrendo por mim. Y así puedo volver a sus palabras. E assim eu posso voltar às suas palavras. Y así puedo entender mejor la obra que hizo. E assim eu posso entender melhor a obra que ele fez. Y así puedo estar mejor dispuesto E assim, para hacer la obra e assim eu posso estar mais disposto para fazer a obra. que el Señor me ha dado que haga. A obra que Deus me deu para fazer. Además de esto, Além disso, el líder del nuevo tiempo o líder do novo tempo tiene que adquirir convicción total. precisa adquirir convicção total. Ayer estaba hablando con John Ontem estava conversando com Yon, cómo en distintos idiomas como em línguas diferentes se expresa ese texto de 1 Tesalonicenses 1:5. se expressa o texto de 1 Tessalonicenses 1:5. Ahí dice Pablo, repito lo que dije ayer, Ali Paulo diz, eu repito o que falei ontem, que él hizo la obra que fez a obra entre los tesalonicenses, entre os tessalonicenses, llevando palabra, levando palavra, llevando poder levando poder y llevando el Espíritu Santo. e levando o Espírito Santo. Pero él agrega, llevando plena convicción. Mas em grego, levando plena convicção. No me recuerdo en este momento cómo dice en la versión portuguesa, pero plena convicción. Plena convicção. Plena convicción es una condición Plena convicção é uma condição que yo encuentro que tiene dos componentes. que eu descubro que isso tem dois componentes. Tiene fuerza Tem força y tiene motivación. e tem motivação. O sea, la convicción Ou seja, a convicção es la que genera la motivación. é aquela que gera a motivação. La convicción trae el ánimo. ¿Dónde está el ánimo que tenemos que tener para hacer la obra cuando las cosas van mal? A convicção traz o ânimo. Onde está o ânimo que nós precisamos ter para fazer a obra quando as coisas dão errado? ¿Por qué Pablo dice ahí en Hechos capítulo 20, 24? Por que Paulo fala em Atos 20, 24? No hay nada que me interese. Não tem nada mais que me interessa. No me asusta de ninguna cosa. Nada me atemoriza. No hay nada que me preocupe. Nada mais me preocupa. Con tal que acabe mi carrera con gozo Contanto que eu conclua a minha carreira com alegria y que haga la obra e que eu faça a obra que el Espíritu, que Dios me ha dado que Deus me deu de anunciar el Evangelio para anunciar o Evangelho de la gracia de Dios. da graça de Deus. ¿Por qué Pablo tiene tan tremenda definición de propósito? Por que Paulo manifesta uma tremenda convicção e definição de propósito? ¿Por qué él habla de su vida Porque ele fala da sua vida. y dice, yo no cuento que ya alcancé todo? E ele diz assim, eu não julgo que eu já alcancei tudo, Yo me olvido de lo que está atrás. mas eu me esqueço do que para trás fica. Fíjense que es un eco de Isaías. Preste atenção que isso é um eco daquilo que Isaías falou. Isaías 43 dice, no se acuerden del pasado. Isaías 43 diz, não se recordem do passado. Y Pablo dice, me olvido de lo que queda atrás. E Paulo diz, eu me esqueço do que ficou atrás. Y está en medio del sufrimiento, E ele está numa condição, numa situação de sofrimento, en medio de las dificultades, no meio das dificuldades, en medio de las luchas, no meio das lutas, en medio de las controversias. no meio das controvérsias. Y él dice, yo prosigo adelante, Eu prossigo adiante, a la meta. ao alvo. Pablo tenía conciencia de meta. Esta es otra condición para el líder. Paulo tinha consciência do alvo, e essa é outra condição do líder. Y Pablo podía decir eso porque tenía convicción firme. E Paulo podia dizer isso porque ele tinha uma convicção muito firme. Lo que Dios quiere de un líder del nuevo tiempo es O que Deus quer de um líder do novo tempo é que haga la obra que faça a obra que Dios le encomendó. que Deus deu a ele para fazer. No que planifique la obra, Não que planeje a obra. no que dé una clase de cómo hacer la obra, Não que ele dê aulas de como fazer a obra, sino que haga la obra mas que ele faça a obra. y que comprometa a otros. E que ele leve outros a se comprometerem com a obra. Ese era el líder eficaz. Este é o líder eficaz. ¿Qué es esto en definitiva? O que é isso então, afinal?
Esto es la visión de lo que está por venir. Essa é a visão daquilo que está para vir. Y frente a lo que está por venir, E diante daquilo que está para vir, el líder que Dios va a usar o líder que Deus vai usar es el líder que comience a prepararse é o líder que começa a preparar-se y comience a preparar y capacitar a otros. e que comece também a preparar e capacitar a outros. Pero no es capacitar a otros con la cátedra, Mas não é capacitar a outros apenas com o ensino. es capacitar a otros con la visión, É capacitar a outros com a visão, con la enseñanza, com o ensinamento, con la motivación, com a motivação, con la convicción. com a convicção. Tiene que transmitir todo esto. Tem que transmitir tudo isso. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:2. É isso que Paulo diz a Timóteo em 2 Timóteo 2:2. Timoteo, Timóteo, para seguir la obra, para continuar a obra, tienes que buscarte hombres idóneos, tu tem que buscar homens idôneos, fiéis, hombres confiables. Dice. homens fiéis, ¿Para qué? Para que lo que yo te enseñé, para que aquilo que eu te ensinei, tú les enseñes a ellos tu ensines a estes homens. y ellos lo enseñarán a otros. E eles ensinem isso a outros. Ahí está la obra Aí está a obra que nadie la va a poder parar. e ninguém vai poder pará-la. Porque cuando Dios dice lo que yo hago, nadie lo va a poder parar, Porque quando Deus diz aquilo que eu faço, ninguém pode impedir, no es una obra directa de Dios. não é uma obra direta de Deus. Aquí está lo glorioso. Aqui está o glorioso, irmão. Es una obra a través nuestro. É uma obra através de nós. Dios nos quiere usar, hermanos. Deus quer nos usar, irmãos. Qué maravilla. Que maravilha. No, Dios no quiere que seamos espectadores de lo que va a hacer. Deus não quer que nós sejamos meros espectadores daquilo que Ele vai fazer. Esto no puede ser un Maracaná. Isso não pode ser um estádio de futebol, um Maracanã. Esto tiene que ser un campo de labor. Isso tem que ser um campo de trabalho. Y si esto es un juego, E se isso é um jogo, y si hacer la obra de Dios es un partido de fútbol, e se fazer a obra de Deus é uma partida de futebol, de acuerdo a lo que yo mostré, de acordo com aquilo que eu mostrei, se trata de jugar el partido en la calle. se trata de jogar essa partida de futebol lá na rua. A nosotros nos gusta venir a jugar el partido en el estadio. Nós gostaríamos de jogar uma partida de futebol num estádio. Acá estamos cómodos. Aqui é cômodo. O si no, nos gusta jugar el partido en el gimnasio, en el discipulado. Ou então gostamos de jogar nossas partidas de futebol no ginásio, né? Lá na quadra de esportes, que Ahí seria o también estamos discipulado. cómodos. Ali também é muito cômodo. Y dice, no, Mas não é assim. en el nuevo tiempo, No novo tempo, mi pueblo tiene que jugar el partido en la o calle, meu povo tem que jogar a bola lá na rua. porque todos los pecadores están en la calle. Porque é lá na rua que os pecadores Y estão. hay que salir de las 4 paredes y buscarlos. Tem que sair das 4 paredes e buscá-los. Y el líder del nuevo tiempo es un líder que sale. E o líder do novo tempo é um líder que sai. Es un líder que, no sé cómo decirlo, que se juega por completo, É um líder que se entrega por completo, que apuesta todo. que aposta tudo. Hermano, Dios invirtió en nosotros. Irmãos, Deus investiu em nós. Yo tengo que invertir todo. E eu tenho que investir tudo. No puedo hacer otra cosa. Eu não posso fazer outra coisa. Siempre llegamos a un punto. Sempre chegamos a um ponto, Toda la experiencia fuerte de la vida cristiana toda a experiência forte na vida cristã siempre comienza con una entrega. sempre começa com uma entrega. Hasta la obra que Jesucristo hizo en la cruz comenzó con una entrega. Até mesmo a obra de Jesus na cruz começou com uma entrega. Heme aquí Eis-me aqui para que haga tu voluntad. para que tu faças a tua vontade. Envíame a mí. Envia-me a mim. Y Cristo muere por nosotros. E Cristo então morre por nós. ¿Saben el pensamiento que viene a mi mente en este momento? ¿Lo Espíritu Santo lo pone? Sabem qual é o pensamento que o Espírito Santo coloca na minha mente neste momento? Es el Salmo 110. É o Salmo 110. Y dice el salmista, O salmista diz: tu pueblo o teu povo se te ofrecerá voluntariamente voluntariamente se oferecerá a ti en el día de tu poder. no dia do teu poder. Aleluya. Glória a Deus. Este es el día del poder de Dios. Este é o dia do poder de Deus. Está esperando hombres que se entreguen. Deus está esperando homens que se entreguem. Y Dios va a decir, como yo decía ayer, E Deus vai dizer, como eu falei ontem: ahora van a ver lo que voy a hacer. agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Dios necesita líderes que se preparen para lo que viene. Deus necessita de líderes que se preparem para o que está para vir. Dios precisa líderes que motiven y que animen a los obreros. Deus precisa de líderes que motivem e que animem os obreiros, os trabalhadores. Y Dios precisa líderes
que desafíen a otros, E Deus precisa de líderes que desafiem a outros, como Él nos está desafiando a nosotros. assim como Ele está nos desafiando. Esto es un desafío de Dios. Este é um desafio de Deus. Yo creo que no hay otra respuesta Eu creio que não há outra resposta que una respuesta de fe. que não seja uma resposta de fé. No se trata de, cuando digo entender lo que Dios va a hacer, Quando eu falo, precisamos entender o que Deus vai fazer. y lo que yo expliqué en estos días, E aquilo que eu expliquei nestes dias, permítanme humildemente decir, esto es lo que Dios quiere que hagamos. permitam-me humildemente afirmar que isto é o que Deus quer que nós façamos. Y yo no tuve tiempo para explicar todas las cosas que se pueden explicar, E eu não tive tempo para explicar detalhadamente todas as coisas que podem ser explicadas después de una experiencia de 15 años. depois de uma experiência de 15 anos. Pero ¿saben una cosa? Mas sabem uma coisa? No hace falta. Não precisa disso. Tenemos que encontrar nuestro propio camino. Nós temos que encontrar o nosso próprio caminho. Porque no hay que aplicar reglas específicas, Porque não é necessário aplicar regras específicas, sino apenas aplicar principios bíblicos. mas apenas aplicar os princípios bíblicos. Lo que Dios quiere es que comencemos a andar en el camino. O que Deus quer é que nós comecemos a andar no caminho. Y yo espero en el Espíritu que todos los líderes que estamos aquí en esta noche, E eu confiando en el E eu Espíritu, espero, confiando no Espírito, que todos os líderes que estão aqui nessa noite, vamos a volver a nuestras congregaciones vamos voltar para nossas congregações para poner en marcha esto. para colocar em movimento isto. No vamos a volver solamente con entusiasmo, Não vamos voltar apenas com entusiasmo, pero es bueno tener fuego, ¿eh? mas é bom ter o fogo, não? Dios da el fuego. Deus dá o fogo. ¿Saben por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo. Sabem por quê? Porque essa é a obra do Espírito Santo. Dios da sentimientos que no tenemos. Deus dá sentimentos que não temos. Yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia tradicional Eu me lembro que quando eu estava na igreja tradicional y constantemente los grandes e predicadores constantemente os grandes pregadores, decían, hay que predicar el Evangelio eles diziam: tens que pregar o evangelho, y hay que tener amor a las almas. tem que ter amor pelas almas. Y yo preguntaba, Señor, ¿cómo se fabrica ese amor? E eu perguntava: Senhor, como é que se fabrica este amor? ¿Cómo se produce ese amor? Como se produz este amor? Yo me puse en marcha con mi esposa. E eu me coloquei em marcha, me coloquei em movimento com minha esposa. Comenzamos a obedecer a Dios. Começamos a obedecer Deus. Comenzamos a renovar nuestra mente. Começamos a renovar nossa mente. Comenzamos a hacer lo que Dios nos dijo que hagamos. Começamos a fazer aquilo que Deus nos disse para fazer. Y un día que volvimos de la calle, E um dia, quando nós voltávamos da rua, llorando, chorando, nos sentamos en nuestra casa, nos sentamos dentro da nossa casa, tomamos de la mano. tomamos a mão do outro. Es que sentíamos amor E sentíamos amor por esas personas que habíamos estado hablando. por aquelas pessoas com quem nós tínhamos falado. El amor no es nuestro, O amor não é nosso. es el fruto del Espíritu Santo. Ele é fruto do Espírito Santo. Es la transformación de Dios. É a transformação de Deus. Hermanos, yo les aseguro Irmãos, eu asseguro, eu garanto a vocês que esta es una aventura. que essa é uma aventura. Vamos a aceptar la propuesta de Dios. Vamos aceitar a proposta de Deus. Vamos a comenzar a andar. Vamos começar a andar. Vamos a ser inteligentes de todas maneras. Vamos ser inteligentes. Y van a ver cómo vamos a encontrar una marcha equilibrada, E vocês vão ver como nós vamos encontrar uma marcha equilibrada, con fe com fé y con fuego. e com fogo. El fuego ya lo tenemos. O fogo nós já temos. Hay muchos que oran a Dios. Existem muitos que oram a Deus: Señor, mándanos el fuego. Senhor, manda-nos fogo. Y otros oran, Señor, mándanos la lluvia E outros oram assim: Senhor, manda chuva. para que se apague el fuego. Aí o fogo apaga. Pero el Espíritu me dijo a mí cuando yo escuchaba una oración así, Mas o Espírito Santo falou a mim quando eu escutava uma oração assim como essa. que es como que si yo estoy orando, Señor, dame fuego. É como se eu estivesse orando: Senhor, dá-me fogo. Y Dios me dice, no te lo voy a dar. E Deus diz assim: eu não vou te dar. ¿Por qué, Señor? Por que, Senhor? Porque ya lo tienes. Porque tu já tens. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo, Es lo que- segunda Timoteo, É o que Paulo falou a Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 1 y verso 7. capítulo 1, versículo 7. Timoteo, Timóteo, tienes que avivar el fuego
Aviva o fogo que está en ti que está em ti por la imposición de las manos del presbiterio. pela imposição de mãos do presbitério. Hermanos, el fuego lo tenemos. O fogo nós já temos, irmãos. No tiene que mandar fuego Não Dios. precisa, Deus não precisa mandar mais fogo. Hay que avivarlo. Tem que avivá-lo, isso sim. ¿Y quién tiene que avivarlo? E quem tem que avivar o fogo? Nosotros. Nós. Dios está esperando. Deus está esperando. ¿Se dan cuenta que todos los recursos los tenemos nosotros? Vocês percebem que os recursos todos nós já temos. Y por si fuera poco, E se isso não fosse o suficiente, contamos con todo el poder de Dios. contamos ainda com todo o poder de Deus. ¿Se dan cuenta del nuevo tiempo? Vocês percebem o novo tempo, irmãos? Yo no quiero perderme eso. Eu não quero perdê-lo. Y yo les digo, no lo pierdan. E eu digo a vocês, não percam também. Van a llorar de tristeza. Vocês vão chorar de arrependimento, de tristeza. Ahora, una cosa sí es cierta. Mas uma coisa é certa. Este no es un camino fácil. Este não é um caminho fácil. Es un camino costoso. É um caminho que tem um custo. Comienza con negarme a mí mismo. Começa com negar a mim mesmo. Y va a seguir con las luchas, E continua com as lutas, porque el diablo no quiere esto. porque o diabo não quer que isso aconteça. Cuando yo comencé a vivir en esta experiencia, Quando eu comecei a viver essa experiência, comenzaron las luchas más que nunca. as lutas vieram mais do que nunca. Cada vez que vamos a hacer un viaje, Cada vez que nós aparece algo. vamos fazer uma viagem, aparece algo. Y 2 días antes de venir a Porto Alegre, 2 dias antes de eu vir a esse encontro em Porto Alegre, yo llamé a John, no, ya no recuerdo si era John Ismael. a Ismael, sí. Llamé a Ismael para decirle, Ismael, mi esposa está enferma. Chamei o Ismael para dizer, Ismael, a minha esposa está doente. Repentinamente tuvo una infección en las vías urinarias. Repentinamente apareceu uma infecção urinária. Era el día sábado E era sábado. y el día martes, la tercera-feira, teníamos que venir aquí. E terça-feira nós já tínhamos que vir aqui. Oramos a Dios, Nós oramos ao Senhor. reprendimos, E repreendemos. entramos en lucha Entramos em luta. y pasó todo. E tudo passou. Ismael oró por el teléfono. Ismael orou pelo telefone. Media hora después de eso, Meia hora depois disso, mi esposa estaba bien. minha esposa estava totalmente boa. Llamamos al doctor Chamamos o doutor y nos dio un antibiótico e ele deu antibióticos, preventivo. preventivamente. Pero vinimos aquí con el poder de Dios. Mas nós viemos aqui pelo poder de Deus. El diablo sabía lo que iba a pasar en este retiro. O diabo sabia o que ia acontecer nesse retiro. ¿Qué va a pasar después del retiro? E o que vai acontecer depois do retiro? ¿Qué va a pasar? E o que vai acontecer? Lo que nosotros queremos que pase. Aquilo que nós queremos que aconteça. Amén. Amém? Yo no sé más qué decir. Eu não sei mais o que dizer. Porque si tuviera que responder a lo que siento en mi corazón, Porque se eu tivesse que responder aquilo que eu estou sentindo no meu coração explotaría. meu coração ia explodir. Qué Dios grande tenemos. Que Deus grande esse nosso Deus. Ay, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluia. Dios nos está mirando. Deus está olhando para nós, irmãos. Él concuerda con nosotros. Ele está concordando conosco. Él está diciendo, sí, sí. Ele está dizendo sim, sim. No porque yo lo digo, Não é porque eu digo, sino porque esta es palabra de Dios. mas porque essas são as palavras de Deus. Esto es lo que Dios É quiere. isso que Deus quer. Y Dios quiere eso en un nuevo tiempo. E Deus quer isso num novo tempo. Y el tiempo viene. E o tempo vem. Vamos a ser protagonistas. Vamos ser protagonistas. Vamos a marchar con Dios. Vamos marchar com Deus. Vamos a traer la gloria de Dios. Vamos trazer a glória de Deus. Es así. É assim. Amén. Amém? Nos ponemos de pie. Vamos nos colocar em pé. Oremos. Cada uno diga lo que Cada ore e diga ao Senhor quiera, pero aquilo que quer. demos gloria a Dios. Damos glória a Deus. Si hay música, que venga música. Si no hay música, como sea. Se os músicos quiserem que venham, sem música podemos fazer também. Dios precisa una declaración nuestra Deus precisa de uma declaração da nossa parte, que le da gloria a Dios que dá glória a Ele y que derrota al diablo. e que derrota o diabo.
Los espíritus malignos tienen que oírnos ahora. Os espíritos malignos precisam nos ouvir agora. Cuando proclamamos que Dios es grande Enquanto nós proclamamos que Deus é grande y que Jesucristo es Señor, e que Jesus Cristo é o Senhor, Señor de la iglesia, Senhor da igreja, ahora agora y para e siempre. para sempre. Amén. Amém. Aleluya, Señor. Aleluia. Glórias a ti, Gracias. Jesus. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Suri